Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Natália, moro em Portugal desde 2016. Eu trago aqui nesse canal muitas informações sobre vida em Portugal, sobre vida fora do país, sobre viajar e várias outras coisas. Então fique aqui comigo, se por acaso ainda não é inscrito, já se inscreva nesse canal, tá? Deixa o joinha e vamos começar. Portugal precisa de estrangeiros. Isso não sou eu que estou falando, tá aqui na reportagem. Saiu uma reportagem em outubro, que eu achei muito interessante trazer para vocês, até para poder abrir um pouco mais dos olhos em relação a isso, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Mas tem trabalho em Portugal? Será que tem trabalho em Portugal? Será que realmente Portugal está precisando de estrangeiros? Será que Portugal trata bem os estrangeiros ou não? Portugal precisa dos estrangeiros, tá? Saiu uma reportagem aqui no Sapo, que diz assim: a população ativa está a crescer em Portugal, sustentada pelo contributo significativo dos trabalhadores estrangeiros. Ou seja, a população ativa, que estão aptas para trabalhar, só está trabalhando, Portugal só está indo para frente porque tem uma população ativa muito grande de estrangeiros. Segundo essa reportagem, 80% dos estrangeiros que moram em Portugal estão em idade ativa para trabalhar, 80%. E os portugueses, apenas 60% dos portugueses estão na idade ativa para poder trabalhar, tá? Então, sim, é um número muito significativo e não adianta dizer que não, mas os estrangeiros têm contribuído muito para o crescimento também de Portugal, justamente por isso. A Europa, né, de modo geral, tem tendência a ter muito mais idosos, né? As pessoas não procriam muito aqui. Então, é uma brincadeira, tá, gente? Isso. Por favor, e os portugueses me perdoem, é só uma brincadeira. Mas, sim, a natalidade na Europa no geral, é realidade isso, tem estudos, é muito menor. Então, acaba por a população ir envelhecendo, né, e não ter muita população, realmente, a quantidade suficiente de pessoas em idade ativa para poder botar o país para frente. E é o que acontece também aqui em Portugal. Então, 80% da população estrangeira aqui está em idade ativa, tá? Aí aqui diz ainda, ó, apesar do seu peso relativo diminuto, ou seja, está diminuindo a população estrangeira aqui, segundo a reportagem, a população estrangeira residente em Portugal tem aumentado no período mais recente e tem contribuído favoravelmente para a evolução da população ativa de emprego, né? Então, esses últimos anos tem aumentado muito o número de estrangeiros aqui e isso acaba por ser muito bom para Portugal porque vem muita gente com capacidade para poder trabalhar. E uma coisa muito importante, olha só isso daqui que está escrito aqui nessa reportagem, tá? Olha só. E no que diz respeito a qualificações, o nível médio de escolaridade dos estrangeiros continua a superar a dos portugueses. Aqui em Portugal, pelo menos as pessoas assim que eu tenho convívio, assim, é muito fácil você ver pessoas aqui com um nível superior, né? Como eu falei também em outros vídeos aqui, entrar, por exemplo, no mestrado, que é muito mais fácil, são 3 anos de graduação, logo depois de mestrado, e mesmo assim tem muita gente qualificada, mas mesmo assim, o que está dizendo aqui nessa reportagem é que o nível educacional e de qualificações dos estrangeiros também estão ainda superando ainda mais do que os portugueses, porque vem muita gente aqui para Portugal também para poder estudar, né, e se qualificar mais para poder continuar no país, né? Sei lá, pessoas que de repente não têm dupla cidadania e querem de repente tentar uma bolsa para vir fazer um mestrado, um doutorado aqui em Portugal e acaba por ficar, por exemplo, né? Ou mesmo as pessoas que já estão muito bem qualificadas no seu país, não só brasileiros, tá? Tem outros também estrangeiros aqui em Portugal. Aqui é um país muito multicultural. Tem gente de tudo quanto é lugar, assim, tanto da Europa quanto de outros lugares espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, são pessoas muito qualificadas. Os estrangeiros que vêm para Portugal, a maioria deles, diz aqui na reportagem, são pessoas muito qualificadas. Então, gente, o que eu quero dizer? Tem trabalho em Portugal? Sim, tem muita oportunidade de trabalho em Portugal. Em áreas diferentes, pode ser que não tenham trabalho muito de níveis muito elevados, né? Até porque a preferência se dá pelos nativos, isso é normal, em qualquer país a preferência são para os nativos, mas claro, se você tem uma mega qualificação, quanto mais qualificado você for, você tem o ensino superior, tem vários cursos, fala inglês, fala outras línguas, claro, se tiver um cargo disponível e você tem super qualificação, super experiência, você também tem chance de competir ali, né, com um português também. Então, para você vir aqui para cá, isso que eu quero abrir os seus olhos. Não pense que você pode vir de qualquer jeito. Aqui tem muita gente qualificada,
tanto portugueses quanto outros estrangeiros. Então, você vai ficar para trás se você não tiver muitas qualificações, e não só de ensino superior, eu digo também de línguas. Então, você ter o inglês aqui, você ter um espanhol, você ter um francês ou qualquer outra língua é um grande diferencial e também pode te colocar na frente de muita gente. Então, o que vai te colocar em um emprego melhor e pior, às vezes nem em termos só de níveis salariais, tá? Porque aqui não tem é diferente, sabe? Você tem um nível salarial, você tem que ter um cargo muito acima. Mas vamos supor aqui, em termos de um hotel, né? Por exemplo, que eu trabalhava em um hotel. O que diferencia eu ter um trabalho mais tranquilo em termos de serviço, de mão de obra, né? Em uma recepção, que eu fico lá sentada, atendo o cliente e tudo mais, mas eu não tenho tanto esforço físico. Com uma housekeeping, né? Uma camareira, ganha a mesma coisa, tá? Ok, uma recepcionista pode ganhar um pouquinho só a mais, mas também não é tanto. Vamos supor aí, uma diferença de no máximo 100 euros uma recepcionista para uma housekeeping, tá? Essa é a realidade. Só que a housekeeping, de repente, não tem inglês. Não tem inglês. Então ela não pode, de repente, pegar uma área mais tranquila na recepção. Então ela vai fazer o quê? Vai limpar os quartos, que é um pouco mais pesado. Envolve limpeza, envolve levantar as coisas. Então, se de repente essa pessoa tivesse o inglês ou uma outra língua, ela poderia concorrer para a recepção, então é um trabalho um pouco mais tranquilo e ganhando um pouquinho melhor. Então, assim, as qualificações também em línguas faz grande diferença aí no mercado de trabalho, tá? Então, gente, Portugal precisa sim de estrangeiros e precisa de estrangeiros qualificados, porque os estrangeiros que estão vindo para cá são qualificados, e quanto mais qualificação você tiver, mais fácil fica para você poder competir com outros estrangeiros e com os portugueses que também são muito qualificados, tá bom? Quero deixar muito claro isso. Aqui, muitos aí têm o inglês desde novo, né? O inglês aqui é dado desde cedo, um inglês bom, muitos falam inglês, muitos já vão diretamente da graduação para o mestrado, tá? Então eles são sim muito qualificados, os estrangeiros também que estão chegando são muito qualificados, então você fica aí em um nível, né, complicado. Se você também não tiver uma boa qualificação, aí fica um pouquinho mais complicado em termos de você conseguir uma posiçãozinha um pouco melhor. Tá, gente? Ficou confuso? Espero que não, tá? Mas eu resolvi trazer essa reportagem para poder vocês terem uma ideia aí de que sim, apesar de ter, aqui na reportagem fala, né, que são cerca de quase 200 mil estrangeiros em Portugal, né, que fala que no primeiro semestre, em junho de 2019, residiam 198 mil estrangeiros em Portugal, sendo que 158 mil, né, 87% estavam empregados. 87% dos estrangeiros estavam empregados, tá? Então, tem trabalho? Você consegue trabalho? Fica aí no ar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Joinha, não esqueça.